Olá, muito boa noite. Quinta-feira, 27 de fevereiro. Veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Exclusivo. Novos trechos da denúncia que colocou mãe e filho no banco dos réus. Os dois se envolveram em uma briga de trânsito que terminou em triplo homicídio em Porto Alegre. Um casal e o filho mais velho deles foram executados. São imagens chocantes e um pedido de socorro desesperador. O coronavírus ronda o Rio Grande. De um dia para o outro, surgem novos casos suspeitos da doença aqui no estado. Depois de recomendar que os gaúchos evitem a roda de chimarrão, o Ministério da Saúde confirma as investigações. Veja em seguida quantos casos são monitorados. Testemunhas da covardia, crianças assistem à agressão de homem contra a própria companheira no Vale dos Sinos. Os filhos do casal ficam no meio da pancadaria e não dá para acreditar na motivação de toda essa violência. É Maria da Penha para esse valentão aí. Já já eu te conto tudo sobre esse flagrante absurdo. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E nós começamos a segunda edição de hoje com mais novidades no caso do triplo homicídio que chocou todo mundo. Nós tivemos acesso, você sabe, com exclusividade, à ligação de uma das vítimas para a polícia durante a briga de trânsito que resultou na morte de um casal e do filho mais velho deles. Dá uma olhada, ouve com atenção. Solta aí. Com emergência? Eu quero falar uma emergência. Eu tô aonde, Rafael? Na estrada do Vani tem uma velha Alô? água. Alô? Uma criança dentro do meu carro. Alô? Tu vai ficar aqui, velha. Eu tô me apontando aí. Vou ter que desligar, senhora, porque eu não consigo escutar nada. Não tô entendendo nada. Alô? A ligação é de Fabiana da Silveira Inocente Silva, de 44 anos, para o 190. Após os disparos que mataram ela, o marido Rafael Zanetti Silva, de 46 anos, e o filho do casal, Gabriel da Silveira Inocente Silva, de 20, um ônibus passa pela estrada do Varejão, onde ocorreu o crime. Nestas imagens exclusivas da câmera do veículo, pode-se ver a namorada de Gabriel e o filho menor de idade do casal ao lado dos corpos no chão. Na hora dos tiros, eles estavam dentro do carro e não foram atingidos. O crime ocorreu na tarde do dia 26 de janeiro. Jonathan Vidalete teve o carro amassado durante uma batida e perseguiu o veículo, que transportava 5 pessoas. Em outra ligação para o 190, uma testemunha fala que perseguiu o carro do autor dos disparos. Eu segui a Sport Vermelha, ela entrou numa estrada de chão batido, bem no fim da linha de ônibus do Cantagalo ali. Eles entraram na estrada de chão batido. Na semana passada, a Justiça Gaúcha aceitou a denúncia do Ministério Público e a mãe de Jonathan, Neuza Regina Bittencourt, também passou a responder pelo triplo homicídio. Mas na decisão, a juíza Eda Salete Zanata de Miranda negou o pedido de prisão de Neuza. Segundo a magistrada, embora o fato seja gravíssimo, na atual fase do processo, ela não entendeu que a prisão cautelar fosse necessária. Já no caso de Jonathan, o pedido de liberdade provisória do atirador foi negado por se tratar de um caso de extrema gravidade e porque os réus mantêm acesso rotineiro a armamentos. Esse quebra-cabeça está praticamente fechado. A imagem, ela é impressionante, gente. Imagem de um ônibus, que passava ali no momento. Ali a namorada do Gabriel, o filho mais novo do casal, tentando acordar os pais. A cabeça dessa criança, os pais estavam dormindo. Ele não tinha a menor noção do que estava acontecendo. Isso é chocante demais. E o áudio? O áudio ali, o policial não compreendendo talvez a tensão do momento. Depois os tiros ao fundo. Era a Fabiana tentando pedir socorro, tentando pedir proteção, porque o primeiro tiro disparado pela dona Neuza já havia acontecido. Dá para repetir o áudio? Bota o áudio mais uma vez, gente. Bota o áudio mais. Preste atenção, o áudio. Com emergência? Eu quero falar uma emergência. Eu tô aonde, Rafael? Na estrada do Vani tem uma velha Alô? água. Alô? Uma criança dentro do meu carro. Alô? Tu
Tu vai ficar se vendo. Eu tô na ponta da rua. Vou ter que desligar, senhora, porque eu não consigo escutar nada. Não tô entendendo nada. Disparos ao fundo, né? A gente colocou ali a legenda porque é ainda mais forte, gente. E o soldado, o policial militar, ele tentando compreender, claro, a tensão gigantesca do momento, que o primeiro tiro já havia sido disparado, depois do empurra-empurra, da briga, e depois os tiros que a gente ouve na ligação para o 190 são os tiros fatais. Primeiro no Rafael, os primeiros no Rafael, depois na Fabiana e depois no Gabriel. Amanhã a gente vai ter novas informações no Primeira Edição com o André. O detalhamento da perícia, vocês vão saber onde os tiros atingiram as vítimas e por que, no entendimento do Ministério Público, mãe e filho são, sim, responsáveis pelo resultado desse triplo homicídio. É realmente, olha, como eu disse, o quebra-cabeça praticamente fechado e é por isso que a gente entende agora por que a Justiça Gaúcha aceitou a denúncia do Ministério Público. Olha, agora o assunto é um assunto que está nos preocupando a cada dia. Aqui no Segunda Edição, é o coronavírus, gente. Coronavírus, agora há pouco, a secretária de Saúde do Estado divulgou novos casos suspeitos da doença. Quem tem essas informações, a Giza Guerra está na redação. Giza. Oi, Chenali, boa noite Boa noite, a todos. Giza. Pois é, né? Desses 132 casos suspeitos diagnosticados aqui no Brasil, pelo menos 21 deles estão aqui no estado. 21, Giza. Ontem 21. tinha apenas um. Exatamente. Né? Se multiplicaram aí numa questão de tempo, né, Giza? E é um número que ainda pode aumentar, Claro. Chenali, justamente pela motivação de que muitas dessas pessoas viajaram para países que têm aí a indicação ou já o contágio determinado do coronavírus e voltaram para o Brasil com sintomas, então, como febres e outros sintomas respiratórios. Esses casos, eles são residentes em 7 cidades gaúchas. 2 em Canoas, 2 em Farroupilha, 1 em Montenegro, 1 em Palmares do Sul, 1 em Passo Fundo, 13 aqui na capital e outro em Santa Maria. Desses 21 suspeitos, somente 2 estão em internação hospitalar para observação. Os demais foi indicado aí justamente o isolamento doméstico durante o tratamento. Na tarde de hoje, Chemali, teve uma coletiva do Ministério da Saúde com toda essa atualização e apesar desse número aí de 132 aqui no Brasil, podemos ter um pulo enorme justamente porque 213 casos ainda não foram diagnosticados, ainda estão sob análise, então a gente pode ter aí essa evolução. Lembrando também que a campanha nacional de vacinação contra a gripe A vai ser antecipada para o dia 23 de março, justamente para ajudar nessa imunização, nesse combate, de que daqui a pouco uma pessoa com gripe A chegue à procura, né, do atendimento médico. Exato. Sintomas muito parecidos, né, Giza? Exatamente. Muito parecidos. E aí até mesmo para facilitar o atendimento, a agilidade no atendimento de quem for identificado realmente com coronavírus, que isso possa então ser feito de maneira mais rápida. Importante a população prestar atenção nessa data. 23 de março começa então a campanha de vacinação, Chemali. Tá certo, Giza. Daqui a pouco a gente volta a conversar contigo. Ontem a gente noticiou aqui a recomendação, né, do ministro Mandetta lá para que os gaúchos evitem a roda de chimarrão. Né? Pedimos para que você participasse com a gente no Facebook, desse a sua opinião. Agora a gente vai trazer alguns comentários, né, dos nossos amigos, de quem nos acompanha aqui, que foi até a página lá, facebook.com/SBTRS Oficial. Temos aqui a opinião da Carla Sena. Eu tomo chimarrão todos os dias, não vou parar de tomar, mas compartilhar acho que não dá. É uma ação preventiva, né, Carla? Pro meu bem e também das outras pessoas. É uma posição ponderada da Carla, equilibrada. Tem mais uma aqui da Liriele Bertoldi. Não precisa parar de tomar chimarrão, é só cada um ter o seu. Separado seria o certo. Ontem a gente até trouxe aqui uma cuia pequenininha, tiquitita, como eu disse, né, quase dose única, para que a gente não abandone o hábito do chimarrão, mas realmente a roda me parece nesse momento algo que a gente precisa evitar, né? Temos que evitar. Aqui o Rudimar, temos de tomar chimarrão, temos de tomar todos os cuidados, né, Rudimar, necessários, vamos evitar. O pessoal já compartilhando esse sentimento, né, de precaução, de cautela. A Aline Rodrigues aqui também, não fico sem meu chimarrão. Acho muito sensacionalismo, na opinião da Aline, esse coronavírus, só falam nisso, mas Aline. A situação realmente está muito preocupante, né? Começa a chegar o primeiro caso, desde ontem, o primeiro caso
registrado oficialmente no Brasil. Olha quantos casos suspeitos já apareceram. A Giza falou mais de 130 casos aqui no Rio Grande, aliás, no Brasil. 132, para ser mais preciso, 21 só aqui no Rio Grande do Sul. E a gente vai monitorando isso. A cada dia as autoridades vão apresentando ações preventivas para que a gente possa se proteger mais. O LACEN, aqui o Laboratório Central, já está sendo capacitado para antecipar os laudos, os resultados desses casos suspeitos aqui no nosso estado. A gente volta agora a conversar com a Giza. Você aí de casa, tá? Quando estaciona, tem algum flanelinha, qual é a sua atitude? Você dá um trocado, acredita que ele vai cuidar do seu carro? É isso mesmo, né? Mas em Novo Hamburgo, esse flagrante lá no Vale dos Sinos, não foi isso que aconteceu. Giza, o que aconteceu nessa história, Giza? Pois é, né, Xenali? Tem muita gente ignorando aí as leis que proíbem a atuação dos chamados guardadores de carro. E foi exatamente isso que aconteceu na rua Davi Canabarro, que fica em Novo Hamburgo. É aquela coisa, Xenali, a gente estaciona, se vê que tem um flanelinha, acaba fazendo aquela combinação, né? Te pago depois, dou um trocado depois. Foi isso que o motorista fez quando avistou, então, esse flanelinha. Na intenção, claro, de voltar a encontrar o seu carro no lugar, que Sim. foi o que não aconteceu dessa vez. Nessas imagens, a gente vê que o motorista chega, estaciona, é um veículo Gol, e aí o flanelinha, né, o suposto flanelinha, acaba indo para o lado do carro, se encosta na porta, faz Olha aquela, a malandragem ali, faz olha a aquela malandragem. cena, fica olhando o movimento. Enquanto ele está encostado, Xenali, ele consegue abrir a porta com uma chave nicha. E aí entra no carro e olha a audácia, volta de ré na contramão para fugir aí com esse veículo. O dono do carro ainda consegue ver lá no finalzinho o seu carro sendo levado pelo ladrão disfarçado de flanelinha. A boa notícia é que o veículo foi recuperado no fim da manhã de hoje, mas é claro, aquela sensação de voltar para a rua, olhar para a vaga que tu deixaste o carro e não encontrar o veículo ali é desesperador, né? É uma sensação de impotência, né, Giz? E lembrando, né, Giz, assim como Porto Alegre, em Novo Hamburgo, a atividade de guardador de flanelinha também é proibida, né, Giz? É proibida, exatamente. Então, qualquer tipo de profissional que se apresente como guardador de carro, vale aí a denúncia para a Guarda Municipal, Xenali. Exatamente. Valeu, Giza. Daqui a pouquinho, a Giza vai voltar para mostrar as informações desse covarde. Solta na tela aí. Solta na tela esse covarde que agrediu a própria companheira. E o mais absurdo, gente, na frente de duas crianças. Uma delas é filha dele, a outra é filha dela. Assim, é uma agressão, é uma brutalidade e parece que não tem limite, é uma sensação de impotência dessa vítima, né? Não tem nem como se defender. Já a Giza vai trazer, né, os detalhes, é no Vale dos Sinos. E vocês vão ficar boquiabertos com a motivação. Não há justificativa nenhuma para a violência, mas a motivação disso aí realmente é de embrulhar o estômago. Agora a gente tem, é hora do esporte, esporte aqui no Segunda Edição. Jeremias Werneck foi sofrido para os colorados, mas o Inter passou pelo Tolima e agora tudo é Grenal na Libertadores, meu amigo. Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite para quem está em casa. Foi sofrido, mas foi. Essa é a boa notícia. O Inter passou por mais apuros do que imaginava contra o Tolima, especialmente no segundo tempo, né? Mas a classificação, Grenal e lições. O Inter e Eduardo Cudê têm algumas lições para tirar desse jogo contra os colombianos. A primeira é que o Lindoso tem que sair não por uma questão clínica, médica, mas para deixar o time mais ofensivo. De toda forma, eu vi coisas boas no Inter, Chamali. Eu vi um Bruno Fux mais seguro, em comparação a ele mesmo. Vi o Edenilson com alguns lampejos daquele velho Edenilson, que fazia muita diferença. E o Guerreiro, quando precisou, ele estava lá na frente para fazer pivô e matar tempo. Então o Inter tem algumas coisinhas muito boas. O Inter entra num grupo que tem o Grêmio, que tem a Universidade Católica e que tem o América de Cali. É o grupo mais difícil da Libertadores. Mas mesmo assim, eu entendo que Grêmio e Inter passam para as oitavas de final. Porque tecnicamente são dois times muito superiores a tanto colombianos quanto chilenos. O grande problema é Grêmio e Internacional encaixarem esses jogos em meio aos jogos do Campeonato Gaúcho. Porque primeiro Grenal já é agora dia 12. É pouco tempo, o relógio está girando, tempo, né? Muito pouco tempo. Dia 12, primeiro clássico na Arena e o segundo dia 8 de abril. E tem o segundo turno para jogar do Campeonato Gaúcho, que o Grêmio perdeu para o Caxias e que o Inter sequer foi para a final. Então tem essa pequena maratona para Grêmio e Inter colocarem no meio e para conseguir decidir o segundo turno do Campeonato Gaúcho
e passar de fase na Libertadores. Vamos lá, gauchada em alta na Libertadores. É verdade, é verdade. Fazendo história. Fazendo história, isso aí. Sufoco tremendo, mas os colorados felizes da vida e vão ficar mais felizes ainda, porque tem um recado especial para toda a torcida colorada. Já pensou em assistir o seu time com o D'Alessandro e todos os ídolos em um lugar garantido nas partidas? Então seja um colorado de coração e aproveite a estrutura do Coração do Gigante, um espaço diferenciado do Beira-Rio, com posição privilegiada e uma cadeira bem confortável, personalizada com o teu nome. E tem mais, colorado de coração se emociona de perto e curte todos os lances pertinho do campo. Também tem acesso ao lounge para ter uma experiência super descontraída no intervalo e o acesso ao Espaço Kids para que os coloradinhos e toda a estrutura de serviços possam curtir o Coração do Gigante. Curtiu? Então não perde tempo, vá até o Beira-Rio e garanta a sua cadeira na loja ao lado do Portão 4. Acesse o site coraçãodogigante.com.br ou ligue 3392.000. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, depois do intervalo, a gente fala sobre esse caso de pura covardia. Você não vai acreditar o motivo pelo qual esse homem resolveu bater muito forte nessa mulher. É revoltante. A gente volta já já. Voltamos ao vivo aqui com a Segunda Edição para falar mais uma vez naquele caso absurdo do triplo homicídio. É um triplo homicídio por causa de uma briga besta de trânsito, 3 pessoas da mesma família executadas. A gente teve acesso ao áudio da Fabiana pedindo socorro para a polícia militar. Vamos de novo repetir esse áudio, que realmente o quebra-cabeça está fechado. Solta aí de novo, roda aí. Com emergência? Eu quero falar uma emergência. Eu tô aonde, Rafael? Na estrada do Lani tem uma velha contando água. Uma criança dentro do meu carro. Alô? Tu vai ficar aqui, velha. Você me apontando a Eu vou ter que desligar, senhora, porque eu não consigo escutar nada. Não tô entendendo nada. Vocês ouviram, né? No finalzinho do áudio, os tiros. Os tiros fatais que mataram o Rafael, a Fabiana e o Gabriel. Jonathan Vidalete, 24 anos, segue preso, prisão preventiva, sem período, né, de vigência, período indeterminado, e a dona Neuza Vidalete, por enquanto, está em liberdade. Os dois são réus, mãe e filho réus de um caso absurdo, mais chocante aí dos últimos anos aqui na capital gaúcha. A gente mantém o acompanhamento desse caso. Amanhã, no Primeira Edição, com o André Rara, a gente traz novidades e também, no Segunda Edição, tem mais apuração da nossa equipe nesse caso que é exclusivo aqui do SBT. Agora a gente vai para o Vale dos Sinos. Divulgar imagens de pura covardia, onde um canalha, porque isso aí não dá para chamar de homem, viu? Ele bate na sua companheira e o mais absurdo disso tudo, na frente dos filhos, ó. Um é filho dele, uma criança filha dele e a outra criança filha dela. Giza Guerra, por que isso aconteceu? Isso aí é caso de Maria da Penha imediato, né, Giza? Olha, Chemali, é uma covardia que a vontade que dá é de entrar na tela e tentar, pelo menos, tirar as crianças desse cenário, né? A motivação é a mais fútil possível. Esse casal, a família, foi colher goiabas e aí uma das crianças começou a chorar. Esse valentão, como tu disseste, foi para agredir a criança, a mãe, no seu instinto, foi para proteger e ele não gostou, Chemali. E aí a gente vê que a agressão é descabida, desproporcional, sem justificativa alguma. A Aline Braga Silva, ela tem 29 anos, essa imagem ela foi registrada durante o feriadão de carnaval e é uma relação, Chemali, já bastante conturbada, de 4 anos aí de idas e vindas. A gente vê a criança um pouquinho maior, é filho apenas da Aline e o menorzinho, então, é filha do casal. Ela já tinha uma medida protetiva contra esse companheiro, acabou retirando, então, da polícia, justamente para tentar manter a família unida. Segundo o que a nossa produção apurou, foi justamente uma tentativa de manter a família integrada, mas veja a forma brutal com que ele não só bate, mas joga a cabeça dessa mulher
contra a parede, Chemali. E aí a gente vê impressionante que uma das crianças sai correndo, chorando, ainda tenta ir ao encontro da mãe e ele volta, pega um pedaço de madeira e continua ameaçando o trauma a mulher. que fica nesses pequenos, né, Giza, de assistir tudo isso, de fazer parte desse absurdo, a polícia tem que agir, né, Giza? Exatamente. Aí a gente vê que essas cenas lamentáveis com certeza acabam ficando na memória dessas crianças que vão crescer com isso. E outra coisa, Chemali, foi em agosto que ela foi e retirou. Ela tinha inclusive o acompanhamento da Patrulha Maria da Penha, que a gente já falou muito aqui no SBT, claro, da importância desse trabalho, mas é exatamente isso. A mulher tem que manter a denúncia, Chemali. Tá certo, Giza. Obrigado. Uma boa noite para ti. Boa noite. Gente, vamos respirar um pouquinho, que isso aí a polícia vai tratar com certeza. Você que está nos acompanhando, quer uma pedida bacana para passar o último final de semana de fevereiro no litoral? Tá aí imagens da Arena Mais Verão do SBT, lá em Capão da Canoa, Espaço Kids, aula de dança, muita coisa boa. E amanhã eu vou estar por lá, ao vivo, junto com o André Har, né? O André vai estar aqui. Eu vou estar trazendo as atrações. Depois, no Esporte com Jeremias Werneck, vou estar movimentando a beira-mar de Capão da Canoa amanhã, na sexta-feira. Ponto marcado, 11h35. Portanto, amanhã, uma ótima noite a todos. E amanhã a gente se vê. Beijo, tchau, tchau.